come muito doce é porque tem alguma deficiência de vitamina? Muito obrigada. Obrigada, Ivete, pela sua pergunta. Beijo. Tá. Bom, o doce, ele tem alguns fatores ligados ao consumo exagerado de doce. Todo mundo gosta de comer um docinho, mas quando essa necessidade fica muito maior, a gente associa também a um quadro de ansiedade. Porque o doce, ele tem uma história dentro da nutrição assim. Desde que você é pequenininho, se você é bonzinho, bonitinho, comeu direitinho, fez tudo certinho, tá, um docinho é um prêmio. Famoso prêmio. É o famoso prêmio. Quando você cresce, namora, vai fazer alguma coisa e tal, o doce está sempre associado. Então, quando a pessoa está numa compulsão muito grande pelo doce, ela vai lá, come um pedacinho. Daqui a pouco mais um pedacinho. Quer dizer, o doce passa a controlá-la, a gente comenta que pode ter um quadro de ansiedade aí. E principalmente no caso das mulheres, quando começa a entrar na TPM ou próximo da menstruação, Sim. já começa a querer meu chocolate. Cadê o chocolate? Nesse caso, a gente sabe que é verdade. A gente tem uma necessidade fisiológica de vontade de comer algum docinho. Isso tem a ver com a baixa de serotonina, que tem a ver com a sensação de bem-estar. O chocolate promove essa sensação. Isso pode interferir por nessa um período. Reeducação? Não, a gente tem que adequar O chocolate na reeducação alimentar, o sugerido qual é? O chocolate amargo ou meio amargo para as pessoas que estão em Assim, reeducação com relação ao teor de açúcar, quantidade calórica, o amargo acaba sendo melhor. Só que nem todo mundo gosta de um chocolate amargo. E também o amargo, como diz o nome, não é doce. Não é doce. Então, o que eu recomendo? Um consumo moderado. E também você pode utilizar de algumas coisas que têm o sabor do chocolate, que não necessariamente são tão calóricos. Por exemplo, uma sobremesa láctea de chocolate, ela também sacia, ela tem uma vontade, Uma ela gelatina passa doce. uma gelatina, uma fruta em calda. Quando você utiliza uma barrinha de cereais, uma barrinha de chocolate, hoje tem marcas muito boas, que o sabor está gostoso. E assim, um consumo moderado. Uma sugestão é quando você está nessa fase de querer comer muito chocolate, é você colocá-lo na boca e deixar que ele aos pouquinhos vá derretendo, ao invés de você morder. Porque quando você morde, você tem muito pouco contato com a língua e você sacia. Você, na verdade, precisa comer mais para sentir que comeu. Então, você consome mais. Eu até ia aproveitar, você falou do tempo, sacia muito rápido ou não. É verdade, quando a gente senta para se alimentar, para fazer uma refeição, e é importante também que você se alimente num ambiente tranquilo, não em frente à TV, você não vai controlar o que você coloca na boca, né? Não vai prestar atenção Vai prestar naquilo que atenção você está naquilo que você comendo, come, né? vai distrair, enfim. Você coma num ambiente tranquilo. Quando você senta para se alimentar, o nosso organismo, eu não sei exatamente o que no organismo, que a gente leva exatamente 10 minutos, mais ou menos, para processar. O nosso organismo leva uns 10 minutos para receber essa informação. Estou satisfeito. Isso. Então, se você come muito rápido, Não vai fazer essa... não chegou nos 10 minutos. Não vai passar essa informação. Não vai passar essa informação, é verdade? É isso? verdade, isso que você está falando é verdade. O nosso organismo se comunica. Então, quando você coloca o alimento na boca, começa a ter uma salivação, que vai uma comunicação para o estômago, essa manda a comunicação para o cérebro, enfim. É próximo do tempo que você falou mesmo de saciedade. Então, se você souber mastigar os alimentos, saboreá-los, fazer ele de uma forma mais agradável, sem aquela pressa, engolir, né? não simplesmente engolir, o que vai acontecer? Você sente a saciedade primeiro. É verdade. Então, essa história de evitar de ingerir líquido junto com a refeição também auxilia, porque o nosso estômago ele é um músculo, ele estende e contrai. Se você coloca uma quantidade de sólido, coloca líquidos, ele vai provocar uma extensão um pouquinho maior. Automaticamente demora mais tempo para você sentir saciado. Olha, então, é começar com as saladas, começar com os alimentos de valor calórico menor. Por quê? Porque aí você já começa a se alimentar, o alimento tem pouco valor calórico, Mas já está saciando mas já sua está fome. saciando e te alimentando. Tem aquela bom, sensação de saciedade mesmo. Mas é impressionante o quanto um processo de reeducação alimentar pode funcionar. Você não vai restringir nada. E eu falo até por experiência própria, conversava aqui com a Isa, graças à reeducação alimentar e à atividade física, mandei embora 30 quilos. 30 quilos, vocês ouviram, né? 30 quilos foram para o ralo. E olha, não sofro. Hoje em dia eu faço justamente isso. Eu acho até legal nesse caso falar, porque para muita gente serve de exemplo. Não que no primeiro momento que eu pensei em fazer a reeducação alimentar, eu já abracei e funcionou. É difícil, porque o psicológico também conta muito, né? É um autocontrole que você precisa ter. Mas hoje é exatamente... força de vontade. E força de vontade. Sempre, né? Mas hoje é exatamente isso que a Gislene comentou. Se eu olho para o alimento e penso, isso não vai me deixar com vontade, não vou passar vontade, vai passar batido, ótimo, não, obrigado. Não. Se eu olho para o alimento, não, se eu não comer por birra, eu vou ficar com vontade depois. Um
pedaço, 2, Isso. controlado moderadamente. Uma ninguém colherinha sofre. de sopa. E aos poucos você até se acostuma. Você falou, o amargo não é doce. Hoje em dia eu Amargo não é consumo só chocolate amargo ou meio amargo. Ok. Com exceção do nosso Culinária Mais, que eu me acabo aí nas delícias, né? E aí um pouquinho também, nada exageradamente. A moderação conta. Mas com o tempo, quando você consome, passa a consumir produtos integrais, evita o açúcar branco, a farinha branca, também os refinados, opta pelo açúcar mascavo. Quando isso muda na sua vida também, com o passar do tempo, até o seu paladar, a sua sensação do doce, do amargo... Muda. Eu não tenho mais essa sensação do doce. Pra mim, o chocolate Esse amargo bloqueio, né? já é um doce, entendeu? É um doce, O outro é muito doce. É. Então, é uma adequação. O organismo se modifica Se mesmo. modifica. Eu sou apaixonada pela reeducação alimentar porque eu acredito que na mudança das pessoas. Então, quando você conscientiza, você orienta e ela começa a experimentar e praticar de uma forma consciente, Começa a ver resultados. Consciente. E começa a ver que ela não está fora do mundo, ela não é uma pessoa excluída diferente das outras Não pessoas. posso comer Eu isso. não posso comer. Tô de dieta. Exatamente. Então, o que acontece? Ela começa por si só desenvolver essa vontade de melhorar e coloca para dentro dela alimentos que vão alimentá-las. Ela pensa, para que eu estou comendo isso? Isso aqui vai me servir para Como quê? você disse, ela vai ter consciência daquilo que ela está Exatamente. ingerindo, A né? saciedade não está na quantidade do que você come. O brasileiro tem muito isso. Come mais um pouquinho. Come mais uma bocadinha. Não está. Temos mais uma pergunta. Deu Lu. até tempo, olha aí. Oi, aqui é a Brenda de São Bernardo e eu queria saber se tem algum alimento que ameniza a TPM. Obrigada. Olha aí. Ó, obrigada. Brenda. Eu comentei sobre o chocolate aqui. Eu não sei se o chocolate ameniza a TPM. Na verdade, assim, a TPM, a gente sabe que é um processo que as mulheres passam. Existem níveis de TPM. Então, vai ser interessante você verificar com o seu ginecologista, verificar que nível de TPM você tem, porque na alimentação, mesmo que você oferecendo alguns doces, alguns alimentos... A soja também, ela auxilia porque mexe com a parte hormonal. Então, são apoios. Mas o que acontece é que você tem que fazer disso um uso contínuo. E não, por exemplo, vou tomar um suco de soja... Só na época. Estou em TPM. Não como remédio. Não como alimento. remédio, sim como prevenção. Então, o uso de soja, o uso de alimentos integrais, o uso de várias refeições no dia, Água de quantidade berinjela, líquidos. adianta? Eu estava vendo uma reportagem falando que se você colocar berinjela numa água e tomar todas as manhãs, isso faz com que a TPM diminua. É verdade isso? Isso não é comprovado cientificamente. E assim, eu desconheço algum estudo científico que diga que quanto você tem que tomar, é um copo, é 2 copos, qual a função. A gente sabe que a berinjela é saudável. E diurético, né? Diurético, é um líquido, mal não vai te fazer. Mas assim, te dizer que se você tomar, essa TPM vai melhorar, eu não desconheço realmente. Acho que o melhor mesmo é a Brenda procurar um ginecologista, né? O seu ginecologista. E talvez ele possa te informar. Às vezes um simples remedinho aliado a um alimento pode fazer com que você se sinta bem melhor. Porque TPM, vamos combinar, né, Brenda? É horrível. E eu quero deixar só um último recado aqui. Vamos encerrar esse bate-papo. Falamos de reeducação alimentar, mas é importante, não é, Gislaine, que as pessoas coloquem em mente que o excesso, até mesmo numa reeducação alimentar, pode ser prejudicial. Não é porque a gente indicar o integral, o algo assim mais light, que a pessoa precisa tomar água, não é para tomar também, exagerar na quantidade de água, 10 litros de água, né? Porque até muita fibra também pode prejudicar o organismo. Nossa, tem pessoas que começam a comer tudo integral, começam a consumir totalmente integral. O que vai acontecer? E não consome líquidos. O intestino não funciona, ou ela fica com muitos gases. A pessoa acha que come fibra para funcionar e não toma acaba, água. Não toma água, aquilo piora. Então, o efeito é pior. Pior. Então, o ideal é você ter moderação, consultar um profissional, fazer uma reeducação, verificar qual a necessidade indicada para você, Então, para o seu organismo. Então, consulte a Gislaine Rocha, nutricionista, pelo telefone 4992-1653 ou através do site clinicagisleinerocha.com. Lá vai ter todas as informações sobre reeducação alimentar. Ela que está há 10 anos especialista nesse caso. Obrigada pela participação. Obrigada. Bom Obrigada senso, gente. pelo convite. Obrigado, viu, Obrigada, Gislaine? obrigada. Aguardamos aqui na próxima oportunidade. E agora vamos girar os nossos computadores, é isso, Pipoca?